Meus irmãos, graças a Deus que nos dá a alegria, o privilégio, a grande bênção de virmos nesse lugar com tranquilidade, com liberdade, adorá-lo, podermos dar a Ele louvor, a honra, a glória que lhe é devida. Também podemos ser instruídos pela palavra do Senhor e por isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios no capítulo 4, Efésios capítulo 4. O sermão será no versículo 4, mas lerei a seção do versículo 1 até o versículo 6, que é uma seção única, tratando da unidade do crente em Cristo e um com outro, a igreja do Senhor, um só corpo. Primeiro assunto tratado pelo apóstolo Paulo nessa parte prática da carta. Convido os irmãos a que se coloquem em pé. Efésios 4, 1 a 6. O texto diz: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Os irmãos podem sentar. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez, rogando que nos abençoe, aplique a nós a sua palavra. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos alegramos em Ti, no Teu Filho Jesus Cristo e pelo Teu Espírito, por podermos adorar o Senhor, conhecendo, ó Deus, a Ti, a obra da graça, da redenção, a provisão, a criação, conhecendo, ó Deus, a misericórdia do Senhor. Mais uma vez nós explicamos ao Senhor que nos abençoe pela palavra, a leitura que fizemos, e agora pela exposição, pela pregação. Usa-me, ó Deus, para falar aquilo que o Senhor quer. Fala, ó Deus, a nós, para nos edificar, para nos encorajar, consolar, para trazer aos nossos corações arrependimento, fé, convicção de pecado, a graça da salvação em Cristo Jesus. Abençoa, ó Deus, a tua igreja em todos os lugares. Tem misericórdia, ó Deus, do teu povo. Socorre aqueles irmãos que estão lutando com enfermidade, que têm sofrido, ó Deus, dores, que eles sejam, ó Deus, aliviados pelo poder soberano do Senhor. Socorre aqueles que estão em lugares de guerra, de conflito, aqueles que estão em lugares onde há perseguição, fé. Tem misericórdia, ó Deus bondoso, de irmãos que gostariam de congregar numa igreja boa, saudável, mas aonde eles estão não há. Que o Senhor seja gracioso em quem, querendo o Senhor, ter ali uma igreja, irmãos, outros irmãos, o calor da igreja, a comunhão cristã. Seja o Senhor gracioso com aqueles que têm esse calor, como nós temos, e nos fazer ver a importância, a alegria, a beleza, ó Deus, da comunhão com o Senhor e com a tua igreja. Mais uma vez nós pedimos que o Senhor seja gracioso em falar a nós pela pregação da palavra. No nome de Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, quero lembrá-los mais uma vez que essa parte da carta do apóstolo Paulo inicia a aplicação da doutrina. O apóstolo Paulo esteve expondo a doutrina, sobretudo da salvação em Cristo. E
podemos dizer de um modo mais consistente de como Deus, a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalham para reconciliar consigo mesmo pecadores. Desde a eternidade, Deus trabalhou elegendo, predestinando. No tempo, o Filho redimiu, e o Espírito chamou, selou, o Espírito ilumina, o Espírito habita o crente, a igreja. E Deus continua fazendo isso, meus irmãos, nos edificando por meio da sua bendita e santa palavra. Essa parte prática da carta ensina como nós devemos viver, como nós devemos ser cristãos, como nós devemos exercer a fé em Cristo, como nós devemos ser igreja. O apóstolo Paulo começa dizendo: exorto-vos, pois eu, ainda que preso no Senhor, ele estava realmente aprisionado em Roma, em sua própria casa, em razão da sua fidelidade a Cristo, em razão da sua pregação da palavra, mas ele não deve estar falando apenas daquela prisão. Não vemos Paulo se lamuriar em razão de provações e lutas, mas, sobretudo, do fato de que ele estava unido a Cristo, sendo um servo de Cristo, um pregador do Evangelho, um crente em Cristo. Então ele diz: exorto-vos que andeis, que vivais de modo digno da vocação a que fostes chamados, a vocação do Evangelho. E eu quero refazer essa pergunta com a qual também iniciei no domingo passado. Como é que os eleitos, os predestinados, os adotados, os redimidos, selados pelo Espírito, aqueles que foram chamados da morte para a vida, podem viver, devem viver? Como é que nós, igreja, devemos ser? Quem nós somos e como nós devemos viver por modo digno do chamado de Deus? O que isso significa? Paulo começa tratando da unidade cristã. Essa primeira seção da parte prática, do versículo 1 ao 16, trata desse assunto. E vejam, o apóstolo Paulo vai falar muitas coisas sobre o modo de viver do crente. Mas a sua primeira preocupação tem a ver com a igreja, a comunhão com a igreja, a unidade cristã. A unidade cristã é aquela unidade conquistada por Cristo, o seu sacrifício na cruz, que é provida pelo Espírito, promovendo a paz, a reconciliação com Deus, do homem com Deus e do homem com outros homens chamados por Deus, para formar assim um corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Isso faz com que pessoas eleitas, de tempos diferentes, de lugares diferentes, gente de tribos, povos, nações, línguas diferentes, se tornem um só em Cristo Jesus. Um só povo, uma só igreja, um só corpo. A igreja é um corpo formado por gente que Deus chama. Deus elegeu, Deus chama pela pregação da palavra e obra do Espírito, que forma um só corpo, que tem um só Espírito, uma só esperança, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai. A igreja é um corpo que está sendo edificada, ou edificado pela palavra do Senhor, palavra que foi pregada tempos atrás pelos profetas no período do Antigo Testamento, pelos apóstolos no período do Novo Testamento, continua sendo pregada por pastores, mestres, evangelistas, e isso tem um propósito: o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento, o equipamento, o equipar da igreja, até que todos cheguemos à plena unidade da fé, ao pleno conhecimento de Cristo, ao pleno relacionamento de comunhão com Deus em Cristo, a perfeita varonilidade, o homem pleno, pela maturidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, expressão que o apóstolo Paulo usa nesta primeira sessão de Efésios 4. Mas até que cheguemos a essa altura, a essa condição de maturidade, temos a responsabilidade de continuar
crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembro-lhes mais uma vez, o crente não cresce sozinho. Nós crescemos juntos, nós crescemos na comunhão da igreja, nós crescemos no calor da igreja, o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, aquele amor de Cristo, aquele amor que nós precisamos conhecer, a sua altura, a sua profundidade, a sua extensão, o amor de Deus por nós, o amor no qual a igreja está fundamentada. Por isso nós ouvimos no sermão do domingo passado, versículos 1 a 3, que é preciso preservar a unidade que foi promovida, que é provida pelo Espírito. Qual é a base dessa unidade? É a doutrina, é a verdade. O que nos uniu, o que nos une, o que nos faz um corpo é a decisão de Deus na eternidade, a redenção conquistada por Cristo na cruz, o chamado do Espírito, o selar do Espírito. E é isso que nos torna um. Isso que uniu os judeus e gentios que eram encrencados um com o outro, um contra o outro. A base da nossa unidade é Cristo. É Deus, é Cristo, é o Espírito. É a doutrina, é a verdade de Deus, do Filho e do Espírito. Qual é o nosso dever em relação à unidade cristã? Essa obra de Deus, de predestinar, essa obra do Filho de morrer para redimir, essa obra do Espírito de chamar e selar. Qual é o nosso dever para com a unidade? É preservá-la, guardá-la, sermos diligentes, tudo fazermos biblicamente, para que haja unidade no corpo de Cristo, para que a paz permaneça, para que a alegria da comunhão cristã permaneça. É deixar todas aquelas coisas secundárias que não são o centro da comunhão cristã de lado. Se isso fosse a minha casa, eu pintaria de outra cor, eu melhoraria essas cadeiras, eu faria isso e aquilo e aquilo e aquilo, mas essa não é a minha casa. Essa é a casa de Deus, essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, certas coisas secundárias, elas podem ser deixadas de lado pela unidade, pelo centro, pela comunhão da igreja. E nós temos, meus irmãos, essa responsabilidade de preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu sempre lembro, por quantos anos Cristo viveu com um traidor? E você não vê falar sobre esse traidor, a não ser naqueles últimos dias em que ele diz, um dentre vós me trairá. E é incrível, mas aquele homem queria trair Cristo, carregava as finanças, carregava a bolsa. E um dos evangelhos diz que ele tirava vantagem disso. Vocês podem imaginar que Cristo não sabia disso? Que ele não sabia quem era Judas? Sim, ele sabia, ele sabe todas as coisas, toda a intenção do coração. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, como vimos pela manhã. Chegaria a hora de tratar com Judas, como chegou. E como preservar a unidade cristã, com toda a humildade, um coração humilde, com toda a mansidão, um coração manso, guiado pelo Espírito, com toda a paciência, longanimidade, suportando uns aos outros no temor de Deus. Sendo um suporte uns para os outros no temor de Deus. Nós vimos essas verdades fundamentais, básicas, sobre a igreja, no sermão da unidade, sobre a unidade da igreja, no sermão do domingo passado. E hoje nós vamos continuar considerando o assunto da unidade cristã, a unidade provida, sustentada pela divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso se vê nos 3 próximos versículos 4 a 6, do capítulo 4, onde cada um dos versículos apresenta uma das pessoas da divindade, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo
e Deus o Pai. É a divindade que provê, que sustenta a igreja, a unidade da igreja, a vida da igreja. O Espírito, o Filho e o Pai, na ordem que aparece no texto de Efésios 4, 4 a 6. Esse texto nos informa, nos diz que há um só corpo, a igreja é um só corpo no Espírito. Versículo 4, que há um só Senhor na igreja, versículo 5, e há um só Pai de todos os que são filhos de Deus em Cristo Jesus e formam a igreja, versículo 6. Nós vamos considerar hoje apenas o versículo 4. Um corpo em um espírito, que é a igreja. A igreja é um corpo de Cristo, e ela tem um só espírito, o Espírito Santo. Como e por que a igreja é uma unidade? O que é, de fato, meus irmãos, a igreja? O que a Bíblia diz? O que esse texto diz a respeito da igreja e da unidade da igreja? Em primeiro lugar, a igreja é um só corpo no Espírito. Há somente um corpo e um Espírito. Um só corpo. Assim como aconteceu com os judeus e com os gentios, gente de outros povos, diferentes dos hebreus, na época do apóstolo Paulo, quando nós somos chamados à igreja, nós passamos a formar um só corpo. O corpo de Cristo. Semelhante àquilo que acontece com um homem e uma mulher quando se casam. Eles vêm de lares diferentes. Às vezes de lugar diferente. Tiveram uma criação diferente. E gostam, às vezes, de coisas diferentes, que vão se ajustando depois. E se juntam pela união do casamento. E se tornam os dois uma só carne. Nós veremos isso também lá em Efésios 5. Um só. De maneira que é estranho quando num casal você ouve a expressão o meu dinheiro, a minha conta, o meu, quando na verdade é de um só, a um só. Há papéis diferentes para homem e mulher, mas há um só corpo ali. Do mesmo modo, a igreja de Cristo. Nós somos bem diferentes, mas nós fomos chamados para formar um só corpo, o corpo de Cristo, corpo no qual Cristo é o cabeça. E essa afirmação, essa doutrina, esse ensino, ele é tão precioso que o apóstolo Paulo fica repetindo ao longo das suas cartas. Na carta aos Romanos, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. E somos membros uns dos outros. Aqui na carta aos Efésios, em vários lugares. Há somente um corpo e um espírito. Foste chamados numa só esperança da vossa vocação, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Paulo dirá isso no capítulo 4, na continuidade do texto que nós estamos. Na carta aos Colossenses, em 1,18, versículo 24, em 2,19, no 18, Paulo diz, Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Essa designação da igreja como corpo de Cristo enfatiza a união espiritual, primeiro do crente com Cristo. A união nossa com o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Os membros do corpo são coordenados, capacitados, avivados, eles têm vida em Cristo e são conduzidos, sustentados, alimentados por Cristo, para a glória de Cristo. O corpo, a igreja, é mantida em funcionamento em razão da vivacidade, da atividade, da ação de Cristo no corpo. Mas a figura do corpo enfatiza a unidade dos membros da igreja uns com os outros.
é uma figura muito fácil. Vocês, crianças, alguns de vocês já estão estudando a anatomia do corpo. Vocês também podem pensar como é fácil perceber o que Paulo está dizendo quando ele fala da igreja como um corpo. Vocês não podem ver um corpo, um bom corpo, com os dedos separados dele, mãos separadas, braços separados, orelhas separadas, nariz separado, pés separados. Há uma unidade no corpo. A igreja é um corpo com muitos membros, mas cada membro pertence ao corpo, não pode ser separado dele, não pode haver um corpo separado. Deus estabeleceu a igreja como um corpo, que é o corpo de Cristo. E esse corpo, pela graça de Deus, tendo muitos membros, vive em unidade. Estamos espalhados pela história em todo o mundo, mas pense primeiramente na igreja local, corpo de Cristo. Pense primeiramente nessa igreja, o corpo de Cristo e a unidade que existe entre nós. De maneira que Paulo afirma em 1 Coríntios 12, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, embora sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Um corpo, lógico, não é um só membro, mas muitos. Mas, ao mesmo tempo, a igreja não forma 2, 3, 4 corpos. Esses membros não são vários corpos, mas um só corpo. De maneira que Paulo continua a nos dizer lá em Corinto, no capítulo 12, 1 Coríntios 12, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Crianças, pensem. Olhem para essa figura, pensem. Eu sei que vocês são bons de pensar. Se o corpo humano todo fosse um olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas não é assim o corpo. Vocês sabem disso. Não é um olho gigante, nem uma orelha gigante, nem um nariz gigante, nem um pé gigante. Isso não seria um corpo. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Novamente eu pergunto a vocês, pequenas crianças, não vão dormir. Se o corpo fosse um pé gigante, não seria um corpo, seria um pé gigante. Se fosse uma orelha gigante, não seria um corpo. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O meu dedo, ele não tem um senso de não pertencer ao meu corpo, de não pertencimento do meu corpo. De maneira que se ele é machucado, todo o meu corpo sofre. Aliás, machuque seu dedinho do pé e você vai ver que você bate ele todo dia. Parece que só bate nele. Não, é que agora ele está machucado. Ele já batia na parede, no sapato, mas agora ele está machucado. Então, todo o seu corpo sente. Imagina, alguém não vem mais para a igreja, vai embora, desaparece. Ninguém sente nada, meus irmãos. Onde está o corpo? Onde está esse membro? Nenhuma pequena dor. Você não sentiria falta de um dedo perdido? Pessoas, às vezes, são obrigadas, por acidente, por algumas doenças, a terem seus corpos mutilados, alguma parte do corpo retirada. Havia uma tia de Cidiane assim, por causa de um acidente, sem um braço. Mas foi interessante conversar com ela e ouvir que ela, às vezes, ainda sentia dor
como se aquele braço existisse. Porque fazia parte do seu corpo. Na igreja de Éfeso havia judeus e gentios. Havia hostilidade entre judeus e gentios, como já tenho dito aos irmãos. Eram pessoas completamente diferentes pela sua formação cultural, religiosa. Os judeus tinham sido expostos à pregação durante toda a sua história, desde o começo, desde Abraão, desde o chamado de Deus. A formação deles era ouvindo a palavra de Deus, a lei de Deus. Eles tinham tido o privilégio de ter avós crentes, bisavós crentes, pais crentes. Muitos deles deixaram a fé em Cristo, não creram no Cristo que viria, não creram na promessa do Redentor. Os gentios, povos muito diferentes, todos os outros que não são judeus são gentios. Nós somos gentios. Gente formada no paganismo, na idolatria, falsos deuses. E muito pouco, bem pouco, até o Pentecostes, tinham ouvido a respeito de Cristo. Nós, gentios, fazemos parte de uma tradição e cultura pagã. Mas fomos chamados para unir-nos, para sermos unidos com os judeus, formando um só corpo. Na igreja de Éfeso, havia membros vindo também de vários lugares do mundo. Era uma cidade grande, era uma cidade onde havia apelo cultural da grande Diana dos Efésios, uma idolatria que chamava as pessoas, como o Sírio aqui, por exemplo. Alguns foram convertidos a Deus. Havia diferença social, de raça, de cor, de finanças e tudo mais, como em qualquer igreja, principalmente de cidade grande, de centro. Mas há diferenças em qualquer igreja, mas é um só corpo. Todos na igreja somos pecadores, alcançados pela graça de Deus. Todos somos iguais diante de Deus em dignidade e honra. Na igreja, todos estão sob o senhorio de Cristo. Deus nos uniu em Cristo. E Deus nos uniu uns com os outros pelo Espírito. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo, não vários corpos. Por isso, sendo um só corpo em Cristo, não existe na igreja membros que são superiores e membros que são inferiores. Um não é mais importante do que o outro. Há, sim, meus irmãos, o desempenho de função, de responsabilidade, por exemplo, de liderança. Deus chamou homens para a liderança, por exemplo. Um privilégio para nós. Mas todos somos, meus irmãos, pecadores salvos pela graça, um só em Cristo. A igreja é um corpo e o corpo funciona em unidade. Então, para que a igreja funcione corretamente, ela precisa de todos os seus membros. Contrário, não seria um corpo. Ou seria um corpo deficiente, ou até mesmo monstruoso, como aquela imagem que Paulo faz lá em 1 Coríntios 12. Imagine um corpo no qual um membro só forma o corpo, sozinho. Ou imaginem uma igreja do tipo Frankenstein. Vocês lembram do filme Frankenstein? Aliás, escrito por uma jovem que tem a ideia de pegar partes de corpo de gente morta e costurá-la. E formar se torna um monstro. Nós não somos, meus irmãos, costurados pela vontade do homem, pela vontade da carne, mas unidos pela vontade de Deus, pela obra de Deus, pela obra do Espírito. De maneira que nós não somos também uma desorganização de membros, cada um para um lado, mas há uma unidade na vida da igreja. Se a igreja não estiver sob Cristo, sob o senhorio de Cristo, unida como um corpo, ela será um corpo deformado, ou mesmo monstruoso. Sim, meus irmãos, pela falta de entendimento dessas verdades muito básicas
porém muito fundamentais do que significa a igreja. Muitas igrejas têm funcionado como um corpo deficiente, ou como um corpo ineficiente, ou como um corpo feio, monstruoso. Mas não é isso que Deus planejou para a sua igreja. Não é isso que Deus planejou para esta igreja. Como a igreja deve ser? Seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Um corpo só funciona, trabalha, anda, vai adiante, de maneira firme e correta, quando os membros cooperam uns com os outros. Imagina se a minha mão não fizesse caso nenhum dos meus pés. Se as minhas pernas não tivessem interesse nenhum pelo meu tronco. Imagina se não houvesse, meus irmãos, essa coordenação no corpo, onde os membros trabalham juntos. Se os membros não estiverem trabalhando junto, há uma certa condição de enfermidade, em qual o corpo cria células para atacar o próprio corpo. Mas isso é enfermidade, isso é doença, isso não é normal. O normal é nós sabermos: eu pertenço a essa igreja, eu amo essa igreja, eu ando com essa igreja, eu sou desse corpo. Se eu não for, eu faço falta. Se eu faltar, eu serei notado e farei falta. Eu lembro do Lloyd Jones pregando nessas passagens e dizendo: se você não tem alegria de vir à igreja, pense ao menos no testemunho cristão da igreja para o mundo. Pensem que se você não vier à igreja, se você não estiver na igreja, e se o crente não crente não vier à igreja, e se ele achar a igreja vazia, então ele dirá: que alegria há nessa gente de ser crente, de servir a Cristo, de honrar a Cristo. O seu corpo trabalha junto. Você pertence a esse corpo, que é a igreja. Você faz parte dele. Você sente alguma coisa quando algum membro é entristecido, desanimado, abatido, ou não vem às vezes ao culto? Já tem algum tempo que não vem ao culto? Quando alguém diz: pastor, tem uma pessoa que já faz algum tempo não vem, essa pessoa está viva, que ela está percebendo que algum membro da igreja tem deixado de vir à igreja. Porque a igreja é um corpo, meus irmãos, os membros do corpo dependem uns dos outros para que haja edificação e crescimento. E Cristo é o cabeça da igreja, é o cabeça desse corpo. E a Bíblia diz isso também, em várias passagens, nas mesmas passagens que lemos de Colossenses, aqui em Efésios, na igreja de Cristo. Diz a Bíblia: não pode haver grego, judeu, circuncisão, bárbaro, gentio. Cristo é tudo em todos, ele é o cabeça desse corpo. Os membros da igreja recebem de Cristo vida, edificação, vitalidade espiritual, suprimento, alimento, a liderança de Cristo. Eu vou citar para os irmãos uma citação até longa da Segunda Confissão Helvética, que foi elaborada em 1566. É um documento do período da reforma, de avivamento na igreja. Várias confissões, catecismos surgiram naquele período, não apenas os que nós citamos e conhecemos, mas alguns outros, até de crentes, não apenas de concílios, mas até de pessoas que elaboraram sua confissão de fé, ou que elaboraram para sua casa, sua família, sua paróquia, sua igreja local, um catecismo. Bem, a Segunda Confissão Helvética, quando trata de Cristo, único cabeça da igreja, diz: é a cabeça que tem a preeminência no corpo, e dela o corpo todo recebe vida.
Pelo seu espírito, o corpo é em tudo governado. Dela ainda o corpo recebe incremento e crescimento. Mas ainda há uma só cabeça do corpo, a qual com ele se ajusta. Por isso a igreja não pode ter nenhuma outra cabeça além de Cristo. Como a igreja é um corpo espiritual, ela precisa ter uma cabeça espiritual em harmonia consigo mesma. Não pode ser governada por outro espírito que não seja o Espírito de Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 1,18, ele, Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. E também em Efésios 5,23, Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. E, mais uma vez, Efésios 1,22, ele é o cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja, a qual é o seu corpo. E também em Efésios 4,15, que já citei, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Meus irmãos, primeira coisa que nós devemos saber sobre o que é a igreja é que ela é o corpo de Cristo. E que Cristo é o cabeça dessa igreja. Mas em segundo lugar, ainda aqui no versículo 4, quando Paulo trata da unidade da igreja, ele nos diz que na igreja temos um só Espírito. Há um só corpo e um só Espírito. O apóstolo Paulo fica repetindo essa frase, um só. Aliás, ele faz isso 7 vezes. Você pode pensar, talvez não tenha nada a ver, mas 7 na Bíblia é o número da completude, da perfeição. Não é pecado pensar que a igreja é completa, é perfeita em Deus, na divindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Na igreja temos um só Espírito que a conduz, que a dirige e ilumina. Paulo faz essa mesma afirmação em 1 Coríntios 12:13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todos nós fomos chamados, meus irmãos, chamados pelo Espírito e recebidos no corpo de Cristo pelo Espírito. Cada membro da igreja foi regenerado pelo Espírito Santo. De maneira que a Bíblia diz em Romanos 8:9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em 1 Coríntios 6:9, acaso não sabeis que vosso corpo é santuário, é templo, é habitação do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Cada membro da igreja é a habitação do Espírito. Nós somos habitados pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito. É o Espírito que nos torna membros da igreja de Cristo. O apóstolo Paulo disse anteriormente que depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, o evangelho de Cristo, tendo nele crido pela obra do Espírito, fomos selados, isto é, marcados pelo Espírito Santo. Ele é a garantia da nossa herança em Cristo. É o Espírito que dá ao crente iluminação, sabedoria, entendimento, compreensão do Evangelho. Jamais, meus irmãos, nós compreenderíamos o Evangelho, creríamos no Evangelho, jamais compreenderíamos a palavra de Deus. Gente mais capaz do que nós tem lido a Bíblia e não a compreende. Mas o cristão mais simples, em razão da obra do Espírito, da iluminação do Espírito, pode compreender a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, porque ele tem o Espírito Santo, é o Espírito que dá ao crente sabedoria, entendimento, iluminação, para que nós possamos conhecer mais Deus. Nós vimos isso lá em Efésios 1:16 e 17. Podemos lembrar aqui das palavras de Cristo falando da obra do Espírito. João 14, 16, 17.
Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Vós o conheceis, que ele habita convosco, estará em vós. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Às vezes, sua mãe, seu pai, seus filhos, ou seu filho está doente ou morreu. Você pode dizer, eu sinto paz ou alegria. E o que faz isso? Quem dá essa alegria é o Espírito Santo. Lembrando a palavra, as promessas da palavra, a esperança da glória, é o Espírito que consola. Às vezes a condição é mais difícil para você, o lugar, a hora, os sofrimentos daquele momento, mas há paz no seu coração. O que faz isso, meus irmãos? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Consolador. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus diz lá em João 14, 26. Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele revela à igreja a verdade. Ele fala pela palavra, pela pregação, pelos sacramentos. Nós não apenas comeremos pão e tomaremos vinho, mas o Espírito estará ali quando fizermos isso, nos lembrando da obra de Cristo e consolidando ainda mais a obra de Cristo em nosso coração. É o Espírito Santo que guia o povo de Deus ao conhecimento da verdade. Ele revela a nós a verdade pela palavra. Esse é o ministério do Espírito. Ele nos deu a palavra, ele inspirou a palavra, ele ilumina a mente para a compreensão das Escrituras, ele usa o pregador, a pregação, o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade. Então nós podemos estar certos de que só podemos conhecer a Deus, ser crente, e termos essa alegria de comunhão com a igreja em razão do ministério do Espírito Santo. Desde o nosso nascimento espiritual, o nosso chamado da morte para a vida, tudo é obra, meus irmãos, do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que está nos guiando. Ele é o nosso Consolador, ele é quem está guiando a igreja. Nós vimos lá em Efésios 2,18, nos foi dado acesso ao Pai em um Espírito, que é o Espírito Santo. O corpo de Cristo cresce, é edificado em Cristo, porque a igreja é alimentada pelo Espírito. Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, 13, 1 Coríntios 12, 13, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A nossa sede espiritual e a nossa fome de Cristo é saciada pela obra do Espírito Santo. Ele inspirou os autores da palavra, ele nos deu a palavra, ele ilumina os pregadores, ele nos dá a pregação. Pela palavra, o Espírito Santo nos dá a beber da água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Sendo um corpo em Cristo, tendo o mesmo Espírito, não se espera, meus irmãos, que haja na igreja briga e confusão, não é? Divisão, desunião. Às vezes os nossos filhos em casa parece que eles têm vários espíritos. Cada um quer uma coisa, ou querem todos a mesma coisa no mesmo horário. Qualquer coisa assim. Quando Paulo diz que nós temos um só espírito, ele está dizendo que nós somos unidos num só espírito. O mesmo propósito, a mesma fé, o mesmo amor, a mesma dinâmica de vida, a mesma forma de ser e de viver, a mesma pessoa que nos regenerou, que está nos guiando, nos iluminando, nos conduzindo, nos animando, nos fortalecendo, é a mesma pessoa, a pessoa do Espírito Santo.
Ele que aviva a igreja. E espera-se que dessa árvore, a igreja de Cristo, mas agora estreite um pouco isso, depois a gente alarga, dessa igreja local, da nossa igreja, surjam fruto do Espírito na nossa vida. E o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Quanto a essas coisas não há condenação. Porque vem de Deus, vem do Espírito, agindo na igreja. Espera-se que a igreja dê fruto, o fruto do Espírito. Pense concordemente, como Paulo disse para Evode e Sintique. Rogo a Evode e rogo a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. Como deve ser, meus irmãos, a igreja de Cristo. Nós devemos preservar isto, a unidade do Espírito. E completando a obra do Espírito, nós temos o chamado do Espírito. Então, em terceiro lugar, a igreja é formada pelos chamados pelo Espírito para uma só esperança. Temos uma só esperança. É um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Essa obra do chamado também é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito que chama pela palavra, pela pregação. Vocação e chamado são a mesma coisa. Trata-se aqui do chamado eficaz de Deus para a vida em Cristo. O chamado do Espírito. A obra do Espírito consiste em dar glória a Deus, em glorificar a Deus, em glorificar o Pai e o Filho. E ele faz isso principalmente aplicando a nós o plano de Deus, da eleição, da predestinação, o plano realizado em Cristo, a redenção em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que aplica a nós a obra de Cristo. Nós vimos muito isso lá em Efésios 1. É o Espírito Santo que atua na pregação. É o Espírito Santo que atua na iluminação da nossa mente, para que nós tenhamos compreensão, entendimento. É o Espírito Santo que atua no chamado, na regeneração do pecador, na edificação da igreja, na santificação do crente da igreja. Nós vimos lá em Efésios 1, 13, que o Espírito Santo, aplicando a obra de Cristo a nós, nos faz ouvir a palavra da verdade. O verbo ouvir ali significa ouvir com atenção, com interesse. Você não teria nenhum interesse pela Bíblia, pelo Evangelho, como seu vizinho não tem, seu colega não tem, alguns dos seus parentes não têm. Você não teria esse interesse, esse ouvir com fé, se não fosse a obra do Espírito Santo. É por isso que alguns vêm na igreja e também não ouvem, porque eles não têm o Espírito. Que o Espírito não está neles, não tem esse Espírito Santo. E, portanto, não há interesse. Não pode brotar fé, meus irmãos, no nosso coração e a alegria de ouvir o Evangelho se não for pela obra do Espírito Santo. Às vezes você está ouvindo um sermão que você já ouviu. É uma pregação simples. Às vezes é uma pregação que a gente chama de evangelística. Toda pregação é evangelística. E você sente uma enorme vontade de crer em Cristo de novo. Porque é isso que está acontecendo com você pela obra do Espírito. É o chamado eficaz do Espírito Santo ao pecador. É o Espírito que chama. Na igreja, no crente, é a edificação do Espírito. A edificação provida pelo Espírito. O ouvir o chamado de Deus com fé é, meus irmãos, a ação soberana do Espírito Santo, pela qual ele habilita o ouvinte do Evangelho a responder com arrependimento e fé, como diz nosso catecismo. Aplicando a nós a obra de Cristo, o Espírito Santo nos conduz à verdade, nos edifica na verdade, nos alegra com a verdade. E nossa responsabilidade é, quando somos
assim abençoados pelo Espírito Santo, é crer na verdade, crescer na verdade, nos apropriar da verdade, sendo edificados pelo Espírito. É o Espírito Santo, meus irmãos, que reaviva a igreja. Vocês já ouviram pessoas falarem, venham em tal lugar, em tal hora, para um culto de reavivamento? Digo com temor, não vá. O homem não pode marcar hora para reavivamento. Isso é obra do Espírito. Assim como nós não podemos regenerar nossos filhos, nossos queridos, nós podemos dar testemunho do Evangelho, pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, chamar a igreja, insistir para que se ouça a pregação, mas somente o Espírito Santo pode dar vida. Nós temos um só Espírito e fomos chamados para uma esperança, esperança da glória por esse Espírito. A salvação culminará na glória, na glorificação de cada eleito de Deus. Logo, meus irmãos, o Espírito Santo nos chama para uma esperança. A esperança da vida eterna, a esperança da glória, a esperança do céu. Todos nós, crentes em Cristo, temos essa esperança verdadeira, única, gloriosa, a esperança da volta de Cristo, a esperança da vida eterna. Isso nos une. Você vai a um campo de futebol e encontra torcedores do seu time. Isso já une você a essa pessoa. Você nem sabe quem é. Você está num país ou até num estado diferente, encontrar alguém do seu estado. Estava em Minas, num lugarzinho pequeno. Então, você é paraense, sim, eu sou lá de Abel Figueiredo, que moro em Rondon. Fica a 20 minutos, 30 da sua cidade. Já há uma identificação. Nós temos a mesma esperança, irmãos. A esperança do céu, a esperança da glória, a esperança da vida eterna. Isso nos une. Faz com que a gente deixe certas diferenças de lado e ande juntos. Faz todas essas coisas que Paulo diz aqui. Há somente um corpo e um espírito e uma esperança, que fomos chamados eficazmente para uma só esperança. Essas coisas nos unem verdadeiramente. Assim, meus irmãos, nós vimos, já caminhando para o fim, que a igreja é um só corpo. Não é um corpo mutilado. Os membros não estão separados. Há unidade no nosso corpo. Mesmo membros que não nos parecem nobres, eles são importantes para o corpo. E aqueles que são nobres não precisam de muita glória, mas fazem parte do corpo. Nós vivemos juntos, nós caminhamos juntos, nós adoramos juntos. Nós estamos juntos no mesmo barco. Fico admirado quando alguém não tira a água do barco quando há um furo. Porque se o barco afundar, você está nele. Ou você não está. Você não está nessa arca, igreja. Você não faz parte desse corpo. Você não sente nada por seus irmãos. Você não tem vida dentro do corpo. Você não se sente parte dessa igreja local. Você não tem contribuído com seus dízimos, ofertas, seus dons, talentos, recursos para essa igreja. E se diz membro. Você não vem aos cultos dessa igreja e se diz membro. Você não se sente pecando por não vir aos cultos do domingo, do dia do Senhor, mesmo se dizendo membro dessa igreja. Você não se esforça para vir orar junto com a igreja. Você não se esforça para vir aprender junto com a igreja. Você não tem orado pelos membros da igreja, nem sabe o nome da maioria deles. Você não se esforça para estar debaixo do pastoreio dessa igreja. Eu te pergunto, você é dessa igreja? Realmente você faz parte dessa igreja? Tirando os motivos justos de doença, horário de ônibus e outras coisas, você chega atrasado e sai adiantado, porque você não quer falar com ninguém da igreja. Você é realmente membro dessa igreja? Você faz parte desse corpo? Você pertence a esse corpo?
A igreja é uma unidade em Cristo e nós somos membros uns dos outros, meus irmãos. Isso é uma glória para nós, isso é uma bênção para nós. Há na igreja um só Espírito. E você já ouviu a expressão semelhante a essa que vou dizer? Parece que tem espíritos diferentes, porque vivem um contra o outro. Não é o nosso caso, não deve ser, não devemos ser assim. A igreja tem um só Espírito, que a conduz, que guia, que dirige, que alimenta. É a mesma ração, é a mesma água. E deveria ser o mesmo ânimo. Se não é assim, talvez falte alguma coisa no membro. Algumas doenças fazem com que nós não aproveitemos bem o alimento que comemos. Outras tiram nossa disposição de nos alimentar. Você tem sido assim? Você não quer ser guiado pelo Espírito? Esse Espírito que guia a igreja, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que coordena, que dispõe, que alimenta a igreja de Cristo. Então você deve perguntar, eu faço parte desse corpo? E em nome de Cristo eu lhe digo, faça parte da igreja de Cristo. Creia em Cristo. Seja membro de fato, efetivo da igreja. Meus irmãos, eu sinto em dizer, mas o rol de membros de uma igreja visível não significa o rol de membros da igreja invisível. E nem todos que estão inscritos no rol de membros da igreja visível, eu tenho um rol de membros na minha mesa, para lembrar dos irmãos, dos nomes, apesar de esquecer sempre. Não quer dizer que todos são salvos, porque o salvo é em Cristo, está no Espírito e faz parte, sabe que faz parte do corpo de Cristo. Porque sua mão não dirá, eu não faço parte desse corpo. Ela sofre junto com o corpo, age junto com o corpo, anda junto com o corpo. Que nesse caso estamos tratando o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E temos uma esperança gloriosa. Há vários ajuntamentos por aí, vários clubes. Não trate a igreja como um clube, como um ajuntamento qualquer, como uma agremiação qualquer. É uma unidade espiritual provida pelo Espírito. E há propósitos e esperanças diferentes, mas nenhuma tão grande, tão gloriosa, tão maravilhosa como a nossa esperança. A esperança do céu, a esperança da glória, a esperança da volta de Cristo, a esperança da vida eterna. O crente, indiscutivelmente, meus irmãos, o crente ele quer que venha ao céu. Ele dirá, ora vem, Senhor Jesus. O crente ele espera a glória, ele espera a Cristo. Ele sente uma espécie de saudade, é a palavra que me vem à mente agora, de gente que nem conhece. Eu gostaria de conhecer Paulo, Abraão, Isaac, Jacó. Quero e irei conhecê-los em Cristo. O crente tem essa alegria de que esses sofrimentos, essas lágrimas, essas dores, essas doenças, essas perseguições, essa falta de justiça e principalmente os seus pecados ficarão para trás um dia. Que haverá céu, nova terra, a mesma esperança. Então ele se junta a outros que têm a mesma esperança. E vamos juntos para a glória. Caminhando, como diz um antigo cântico, caminhando eu vou para Canaã. É para lá que você está indo? É junto com essa gente que caminha para o céu, que tem essa esperança da glória que você está? Ou você anda por outros caminhos e tem outra esperança? Se a sua esperança não é Cristo, não é a esperança da igreja, você precisa do Evangelho, da graça da salvação e de Cristo. Meus irmãos, o que é a igreja? É o corpo de Cristo. É um só corpo em Cristo. Tem um Espírito que é o Espírito Santo e uma certeza, uma esperança, a certeza do céu, a
a certeza da glória. Amém. Vamos participar, meus irmãos, da Igreja do Senhor, da Santa Ceia do Senhor.